As crianças podem ir para as suas classes, as que os pais desejarem. Lembrando que lá ao fundo temos a sala de amamentação e para crianças que ainda não andem. E nós estamos no livro de Atos. Nós terminamos a narrativa anterior, para quem nos acompanha, com o apóstolo Paulo, um dos seguidores de Jesus, a dirigir-se a uma multidão completamente furiosa. Uma multidão furiosa de judeus que queria a morte de Paulo. Eles estavam a acusá-lo falsamente de ele ensinar contra o povo de Deus, contra a lei de Moisés e contra o templo de Deus, o lugar mais sagrado para o judeu, o templo onde se faziam os sacrifícios, os rituais de purificação. E além disso, eles acusaram Paulo de ele ter levado para dentro do templo um gentio. E essa era uma profanação digna da condenação máxima, da condenação à morte. Por isso, a multidão estava furiosa, a multidão estava enraivecida, a multidão clamava pela morte do apóstolo Paulo, tal como anos antes clamavam pela morte do Senhor Jesus. O apóstolo tinha ido ao templo exatamente para evitar este tipo de situação, porque a certa altura ele recolheu ofertas pelas igrejas da Ásia, da Macedónia, da Europa, por onde ele esteve, recolheu ofertas para levar para os irmãos pobres da Judeia. Então ele chegou à Judeia, chegou a Jerusalém, chegou diante da liderança de Tiago e dos demais presbíteros da igreja de Jerusalém para entregar a oferta. E Tiago e a liderança disseram assim a Paulo: olha Paulo, temos aqui um problema. E o problema é que andam alguns dos judeus aqui da nossa comunidade e da região, andam a dizer que tu andas a ensinar os gentios judeus a apostatarem-se da lei de Moisés. Esta era uma acusação, eram rumores infundados que andavam a circular e que a liderança da igreja queria que Paulo atenuasse. E por isso eles vão fazer uma sugestão a Paulo. E a sugestão que eles fazem a Paulo é que ele vá até ao templo, ele aproveita o facto de 4 judeus irmãos da igreja, 4 judeus cristãos da igreja, irem realizar rituais, irem de cumprimento de um voto de Nazireu que eles tinham feito, que ele se juntasse a eles, fizesse rituais de purificação e assim publicamente ele demonstrasse às pessoas à sua volta de que ele respeitava de facto a tradição judaica, de que ele não estava ali numa insurgência contra o judaísmo. E é isto que Paulo vai fazer. Então Paulo quer de facto apaziguar os rumores e a tensão que existe em torno dele, do seu ministério junto dos gentios. Agora, no entanto, no templo, quando ele chega lá, havia uma grande festa, a festa de Pentecostes. E esta festa reunia todos os judeus da dispersão que estavam espalhados pelo Mediterrâneo. Todos os judeus das várias regiões iam até ao Pentecostes para celebrar no templo. E um grupo desses judeus, os judeus da Ásia, que conheciam Paulo do ministério bem-sucedido dele de plantação de igreja lá na Ásia, reconhecem Paulo. Reconhecem Paulo e começam a incitar, movidos por ódio, a multidão contra o apóstolo, a ponto de quase matarem Paulo. Eles estavam a espancar Paulo, não fosse o comandante romano intervir na situação com uma série de soldados para impedir que a multidão espancasse Paulo. Eles estavam a espancar Paulo. E à medida que os soldados pegam em Paulo e transportam-no para a fortaleza, onde ele seria depois questionado pelas autoridades para perceber o que é que se estava ali a passar, as autoridades queriam perguntar a Paulo porquê de toda aquela insurgência, porquê de todo aquele tumulto por parte da multidão. Então, quando eles pegam nele para levá-lo para a fortaleza, Paulo pede palavra. Paulo pede para falar e dirigir-se à multidão. Paulo pede para fazer um discurso. E ele então conta o seu testemunho de conversão. Vimos em Atos 9, Lucas a descrever a conversão de Paulo. Aqui Paulo, na primeira pessoa, descreve a sua conversão, descreve o seu encontro com Jesus, como esse encontro o transformou. Paulo vai dizer aos seus ouvintes zelosos, judeus, que se importam com a lei, que estão ali em fúria por causa de uma possível profanação da lei. Paulo vai dizer: eu era como vocês. Eu persegui a igreja tal como vocês por causa do meu zelo pela lei. Eu persegui os cristãos. No entanto, eu tive um encontro com Jesus. Ele transformou-me e ele enviou-me a pregar aos gentios. A conversa acabou aí. Não deixaram mais Paulo falar. Assim que Paulo menciona que foi enviado aos gentios, a raiva assassina da multidão surgiu novamente e começou mais uma vez a clamar pela morte dele, como nós veremos. Então as circunstâncias na vida de Paulo não estavam muito favoráveis.
Como diria o nosso irmão Pinheiro, volto a citá-lo outra vez, tal como citei no domingo passado, a vida cristã não é um passeio à beira-mar, e a vida de Paulo muito menos. A vida de Paulo, as circunstâncias da vida de Paulo estavam a desenrolar-se catastroficamente, perigosamente. O que é que seria do apóstolo? Deus tinha um plano, Deus queria levá-lo para um lugar, Deus queria levá-lo a Roma. Deus tinha um plano de Paulo testemunhar em Roma e de testemunhar em todo o processo da ida para Roma acerca do Evangelho, da boa notícia da salvação que há em Jesus. E estas eram as circunstâncias pelas quais Deus levaria Paulo pela mão até Roma. Circunstâncias duras, circunstâncias difíceis, circunstâncias dolorosas, mas as circunstâncias da soberania de Deus. E há momentos na nossa vida em que parece que somos empurrados por eventos fortuitos, não planeados, imprevistos, caóticos também, em que o caos se instala à nossa volta, em lugares onde esperávamos que não se instalasse, na família, no casamento, no trabalho, num problema de saúde. E surgem então eventos que nos empurram. E nós, como cristãos, à luz do texto de hoje, vamos ver 4 verdades que devemos ter presentes diante de nós para sabermos como nos mover, como estar no meio dessas circunstâncias que se desenrolam à nossa volta, em nós, sem sucumbirmos ao medo, sem entrarmos em desesperos, sem darmos espaço à revolta ou à amargura, porque é possível isso acontecer. Então vamos ao nosso texto. O nosso texto será Atos 22, do versículo 22 até o 23, 35. Mas para já vamos fazer a leitura por partes. Vamos comentando e explicando o texto por partes, para depois então irmos ao ensino e às aplicações, como faço habitualmente. Então, primeiro, Atos 22, 22 a 29. E lembrem-se, Paulo estava a contar o seu testemunho de conversão e como Jesus disse, eu te envio aos gentios. Versículo 22. Eles o escutaram até esta palavra. Mas então levantaram a voz dizendo, tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. E enquanto gritavam, tiravam as suas capas, jogavam poeira para o ar. Então o comandante mandou que Paulo fosse levado para a fortaleza, ordenando que fosse interrogado sob chicotadas, para saber a razão de gritarem assim contra ele. Quando já o haviam amarrado, preparando-se para chicoteá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, é permitido chicotear um cidadão romano sem ele ter sido condenado? Ouvindo isso, o centurião foi até ao comandante e o avisou, dizendo, o que estás a fazer? Este homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou-lhe, diz-me, és tu cidadão romano? Ele respondeu, sou. Disse o comandante, eu paguei uma grande soma de dinheiro para adquirir esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou por direito de nascimento. Então aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato. Até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano, ficou com medo, porque o tinha amarrado. Até aqui. Então os judeus interromperam imediatamente o discurso de Paulo. Paulo estava a falar de que Jesus o enviava para os gentios, que o Senhor ressurreto lhe tinha aparecido e que o enviava aos gentios. Não o deixaram falar mais. Interromperam imediatamente. Exigiram a sua morte outra vez. Manifestaram vários gestos de indignação. Rasgaram as roupas, atiraram poeira para o ar, tudo expressões de indignação, de ira, de indignação. Então o comandante teve que intervir diante desse cenário. Ele mandou Paulo ser levado para a fortaleza, senão Paulo ia morrer. Paulo ia ser morto pela multidão enraivecida. E certamente o comandante não percebeu nada do que Paulo disse, porque como vimos da outra vez, Paulo falou à multidão em hebraico. E o comandante não sabia falar em hebraico. Paulo falou com o comandante em grego, mas depois quando se dirigiu à multidão, foi em hebraico. Então ele certamente não entendeu nada do que estava a falar, não entendeu a defesa de Paulo. Ele precisava de averiguar o porquê a multidão o queria matar. Ele precisava de ser interrogado. E então, ele mandou levar Paulo para ser interrogado, mas sob tortura. Sob chicotes. Sob chicoteamento. E ele iria usar um método, um utensílio, na verdade, que era o flagelo, que era um chicote de couro que tinha peças de metal ou peças de pontas de ossos nas pontas que eram batidas com força, obviamente, nas costas da pessoa, rasgavam a pele, podendo chegar a mostrar os ossos. Muitos destes interrogados morriam ou os que não morriam ficavam incapacitados para o resto da vida. Paulo estava sujeito a ser interrogado desta forma. E quando toda a preparação, e Lucas descreve-nos isto, Lucas é bem vívido nisto, quando toda a preparação para a tortura estava pronta, o apóstolo então dirige-se para o centurião e pergunta-lhe se era permitido chicotear um cidadão romano sem haver os devidos procedimentos legais e jurídicos
que chegassem a uma conclusão quanto a uma condenação criminal. Agora, a lei romana permitia a aplicação de penas destas, de métodos de tortura para escravos e para pessoas estrangeiras, para não romanos. Mas os cidadãos romanos não podiam ser tratados desta forma. E por isso, o centurião sabia agora que não podia interrogar Paulo sob tortura. Ele vai ter com o comandante e vai avisar o comandante de que se trata ali de um cidadão romano. O comandante vai ter com Paulo, vai perguntar a Paulo: és mesmo cidadão romano? Ele diz que sim. E o comandante revela em conversa com o apóstolo Paulo que ele, o comandante, teve de comprar a cidadania. Teve que comprar o seu direito de cidadão romano. E ele faz esta pergunta na esperança de que a cidadania de Paulo tenha sido concedida mais recentemente e sob condições inferiores à sua. Ou seja, ele estava na esperança de que Paulo fosse um cidadão inferior. Porque se Paulo fosse um cidadão por nascimento, como de facto ele era, isso podia colocar o comandante em maus lençóis, porque Paulo podia abrir uma queixa contra o comandante. E o comandante podia ser punido por ter prendido e mandado chicotear um cidadão romano. O apóstolo nasceu cidadão romano. Ele não adquiriu a cidadania em contraste com o comandante que a comprou. E este contexto então complicava a situação para o comandante. Ele tinha abusado de um cidadão romano. Dessa forma, o interrogatório para imediatamente. Paulo não é chicoteado. Deus protege Paulo aqui na sua vida uma vez mais. Os soldados recuam. O comandante ficou alarmado e possivelmente mandou tirar as algemas de Paulo. O que é que ia acontecer com Paulo agora? Vamos ler do versículo 30, do 22, até ao versículo 11 do 23. Ok? 22, 30 a 23, 11. No dia seguinte, querendo saber ao certo qual era a acusação dos judeus, o comandante soltou Paulo e mandou que os principais sacerdotes e todo o sinédrio se reunissem. E, trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Fixando os olhos no sinédrio, Paulo disse: irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que lhe batessem na boca. Então Paulo disse-lhe: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os que estavam ali disseram: insultas o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo: irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal do líder do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte deles era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseus, e é por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ao dizer isto, surgiu uma contenda entre os fariseus e saduceus, e o grupo se dividiu, porque os saduceus afirmavam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus aceitam todas estas coisas. Houve então muita gritaria. Alguns escribas da parte dos fariseus levantaram-se e começaram a discutir, dizendo: não achamos mal nenhum neste homem. Quem sabe não foi algum espírito ou um anjo que falou com ele? E intensificando-se a discussão, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles para levá-lo para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apareceu-lhe e disse: sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o dês também em Roma. Então o comandante convoca uma reunião com o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é o tribunal judaico, que é composto por 4 grupos principais. Família do sumo sacerdote, os anciãos, que eram pessoas proeminentes da sociedade judaica, pessoas ricas, pessoas com posses, os escribas e os principais sacerdotes. Este grupo compunha o Sinédrio, este tribunal que tomava decisões relativamente às questões religiosas. O comandante não entregou o apóstolo Paulo à jurisdição deles. Eles não iam promulgar um julgamento, uma decisão sobre Paulo. Isso seria uma violação do Estatuto de Cidadania Romana de Paulo. Eles não podiam fazer isso. O que o comandante queria era investigar com exatidão a natureza das acusações. Então ele leva Paulo para o Sinédrio para poder ir ouvir e perceber do que é que se trata todo aquele motim, toda aquela confusão, porque ele ainda não tinha entendido. Paulo então dirige ao Sinédrio e reparem no pormenor de Paulo se identificar com as pessoas do Sinédrio. Eles chamam-os de irmãos. Ou seja, ele está a dizer que é um deles. Ele está a refutar a acusação de que ele é alguém contra eles. Ele está a dizer: eu sou um de vocês, irmãos. Mas ele diz: eu vivi toda a minha vida até hoje diante de Deus, de boa consciência, em conformidade com a lei de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está a defender-se das acusações que lhe fizeram de ele ensinar contra Deus, contra o povo de Deus, contra a lei de Moisés, contra o templo, etc. E ele até colocou um elemento temporal, se vocês repararem no texto, o elemento temporal na sua afirmação, ele diz até hoje.
Ou seja, ele não diz até o dia em que Jesus me encontrou lá no caminho de Damasco. Ele diz, até hoje eu tenho vivido em conformidade com a lei de Deus. Eu estou em boa consciência. Até hoje. Para sublinhar que ele tem sido irrepreensível diante de Deus. E essa afirmação de abertura era uma resposta direta à acusação que lhe estavam a fazer. Agora, o sumo sacerdote não vai acreditar nesta afirmação. E vai mandar dar uma chapada na boca de Paulo. Para dizer o quê? Para dizer que ele estava a mentir. E o apóstolo Paulo vai responder com uma imprecação, com uma maldição. Ele vai pedir juízo divino sobre o sumo sacerdote, chamando-o de parede branqueada, de parede caiada. E isto possivelmente é um eco de um texto de Ezequiel, capítulo 13, versículo 8 a 15, onde os falsos profetas são denunciados por negarem a palavra de Deus ao povo, dizendo paz, paz, quando não havia paz. Para aqueles que são familiarizados com os textos do Antigo Testamento, vão se lembrar deste texto. Eles diziam paz, paz, quando o contexto era o contrário, era de juízo sobre eles. E também Ezequiel diz que eles construíam um muro e caiavam o muro. Mas o muro parecia firme, mas por dentro não era. Então a qualquer momento ele ruiria. Era suposto o sumo sacerdote ser reto no juízo, ser esta parede firme, branca, de acordo com a lei. Mas estava ali ele, podre por dentro, a ser injusto para o apóstolo. Estava a ser hipócrita. Estava a ser uma parede caiada, bonita por fora, mas podre por dentro. Jesus também chama isto aos fariseus. No caso, chama de sepulcros caiados. A pergunta retórica de Paulo expressa então indignação. Ele estava a acusar o sumo sacerdote Ananias de ser imparcial ao mandar bater-lhe. Os outros membros do Sinédrio interviram logo para defender o sumo sacerdote e disseram, Paulo, vê com quem tu estás a falar, tu estás a insultar o sumo sacerdote. Paulo não sabia. Lucas relata-nos que Paulo não sabia que se tratava do sumo sacerdote. É possível, Paulo esteve ausente de Jerusalém vários anos. É possível também que faça esta atitude do sumo sacerdote, não uma atitude de dignidade e de respeito, conforme um líder deveria ter, Paulo não associasse que ele fosse o sumo sacerdote. Não estaria a agir como um líder do povo, um líder de respeito. Lucas também observa como Paulo sabia que alguns membros do Sinédrio eram saduceus e outros fariseus. E isto leva Paulo a fazer uma declaração. Dividir para conquistar. Não só isso, mas naturalmente que a questão da ressurreição para Paulo ela é essencial, porque ele crê na ressurreição de Cristo, o Cristo ressurreto aparece-lhe. E ele traz este assunto para o Sinédrio, sabendo que os saduceus não creem na ressurreição e os fariseus creem na ressurreição. Ou seja, ele trazendo o assunto, afirmando que, meus amigos, olhem, eu estou a ser julgado é por causa da ressurreição, é por eu acreditar na ressurreição. Ok, isto mexe com os fariseus dizem, este é dos nossos. Os saduceus dizem, este não é dos nossos. E começa uma guerra entre os dois. E mais uma vez, Paulo encontra-se no meio de uma batalha campal, pronto para ser trucidado, pronto para ser maltratado. E uma vez mais o comandante tem que intervir e tem que tirar Paulo dali. E não chega a uma conclusão. Então a discussão cresceu, o comandante temeu pela vida de Paulo. E uma vez que ele não poderia permitir que um cidadão romano sofresse, fosse morto por uma multidão em fúria, ele teve que tirar Paulo de lá. Mas o comandante ia percebendo, ia começando a tirar conclusões, como já vamos ver mais à frente. Terminou a audiência de Paulo diante do Sinédrio. Diferentemente do resultado de Jesus e de Estevão. Jesus foi condenado, Estevão foi martirizado. Paulo safou-se pela providência de Deus, porque havia outros planos para Paulo. Paulo tinha que chegar a Roma. Esta foi a garantia que Deus lhe deu na noite a seguir a ele ter estado no Sinédrio. Deus apareceu-lhe. O Senhor Jesus apareceu mais uma vez ao apóstolo Paulo e assegurou-lhe de que ele seria mantido a salvo. Ele disse ser corajoso. Deus encorajou Paulo. Vejam, Paulo está colocado em situações violentas umas atrás das outras. Umas atrás das outras. Esta é a terceira seguida. Deus disse-lhe que da mesma forma que ele tinha dado testemunho ali em Jerusalém, ele também daria em Roma. Agora, Deus não diz em que condições é que isso aconteceria, como é que ele daria esse testemunho. Se como pessoa livre ou como prisioneiro. Paulo só tinha que ser testemunha do Evangelho. E Paulo sabia que convinha passar por cadeias e tribulações. O processo de chegada até Roma ainda seria bastante atribulado. Isto é só o início. Isto é só o início. Há mais. Versículo 12. Que é para não acharmos que as nossas vidas são agitadas e turbulentas e atribuladas. Pelo menos não como as de Paulo. Versículo 12. Quando já era dia, os judeus reuniram-se e juraram sob pena de maldição que não iriam comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram esta conspiração.
E foram até aos principais sacerdotes e líderes religiosos e disseram: fizemos um juramento sob pena de maldição de não provarmos coisa alguma até que matemos Paulo. Agora, pois, juntamente com o Sinédrio, solicitai ao comandante que o mande descer perante vós, como se fosseis investigar com maior precisão a sua causa. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue. Mas o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, ficou sabendo da cilada, foi à fortaleza, entrou e avisou Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leve este moço ao comandante, porque ele tem algo a lhe comunicar. Ele o tomou, levou-o ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço, que tem alguma coisa para dizer-te. O comandante tomou pela mão, levando-o à parte, perguntou-lhe: o que tens para dizer-me? Ele disse: os judeus combinaram solicitar-te que amanhã mandes Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes convencer por eles, porque há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram, sob pena de maldição, não comer nem beber até que o matem. E agora estão preparados, aguardando a tua palavra de confirmação. Então o comandante mandou o moço sair, ordenando que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Então Lucas aqui traz-nos o relato de uma conspiração contra Paulo. E Paulo fica a saber uma vez mais que a sua vida está em risco. A origem desta conspiração dá-se na manhã a seguir a Paulo ter estado no Sinédrio. Os judeus queriam matar Paulo, de facto. Não só gritavam morte para ele nas ruas, mas agora estavam dispostos a engendrar um plano. E não só a engendrar um plano, eles estavam dispostos a fazer um juramento e a colocar-se sob maldição e a não comerem nem beberem até que Paulo fosse morto. Portanto, eles tinham a resolução de matar Paulo certamente em 1 ou 2 dias. Duvido que eles fizessem planos em matar Paulo ao fim de 40 dias, sem comer nem beber. Eram 40 homens, altamente determinados, conduzidos pelo fanatismo, capazes de colocar em risco as suas próprias vidas. Porquê? Porque para eles fazerem isso, eles tinham que entrar contra a autoridade oficial romana, porque Paulo estava sob a custódia dos romanos. Então seria a mesma coisa que a GNR estar a escoltar um grupo de criminosos e nós queremos nos assenhorar daquele criminoso e fazer-lhe a folha. Colocamos a nossa própria vida em risco. Então, estes homens altamente determinados, fanáticos, querem matar Paulo. Então, e esta é a situação de risco mais sério que Paulo correu até agora. Agora, para o plano funcionar, o grupo de 40 judeus precisava de ajuda do restante do Sinédrio. Então, eles foram ter com o Sinédrio e disseram: por favor, pede ao comandante que faça descer Paulo outra vez aqui para continuarmos as investigações. E no caminho de Paulo para o Sinédrio, nós fazemos-lhe a folha. Só que eles não contavam com a astúcia do Senhor. Porque Deus tinha os seus planos. E havia uma irmã de Paulo, que nunca mais ouvimos falar dela, nem antes nem depois. Casada e com um filho. E de alguma forma, eles souberam desta conspiração. Moravam em Jerusalém, ou estavam em Jerusalém por alguma ocasião, e ouviram acerca da conspiração. Esta conspiração chegou aos ouvidos do sobrinho de Paulo, por sua vez chegou aos ouvidos de Paulo, por sua vez chegou aos ouvidos do comandante. E o comandante tomou as devidas providências para poupar a vida de Paulo. Como é que Paulo se vai safar deste plano engendrado pelos judeus? Então vamos aos últimos versículos de hoje. Versículos 23 a 35. E chamando 2 centuriões disse: preparai para a 3ª hora da noite 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Cesareia fica na costa. E ordenou que preparassem montarias para Paulo, a fim de o levarem a salvo até ao governador Félix. E escreveu-lhe uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles quando interferi com a tropa e o livrei, ao saber que era cidadão romano. Querendo saber o motivo da acusação, levei-o ao sinédrio deles. Achei que ele estava sendo acusado por questões da lei deles, mas que não havia nada digno de morte ou de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração contra o homem, logo o enviei a ti, intimidando também os acusadores que apresentem o caso contra ele diante de ti. E tomando a Paulo, conforme lhes for ordenado, os soldados o levaram de noite a Antipátrides. Mas no dia seguinte deixaram os da cavalaria seguir com ele e voltaram à fortaleza. E estes logo chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e apresentaram-lhe Paulo. Tendo lido a carta, o governador perguntou de que província ele era. Ao saber que Paulo era da Cilícia, disse: vou ouvir-te quando os teus acusadores chegarem também. E mandou que ficasse preso no palácio de Herodes. Então o comandante organiza a transferência de Paulo de Jerusalém para Cesareia, em 3 ações. Uma primeira, ele pede aos centuriões para arranjarem soldados, para os escoltarem. Segundo, ele escreve uma carta ao governador daquela província, Félix. E terceiro, ele envia os soldados juntamente
com Paulo para Cesareia. Então ele chama 2 centuriões. Cada centurião é responsável por 80 homens. E mandou-lhes que preparassem 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Então nós temos aqui um contingente gigantesco. Muito grande mesmo. 470 soldados. As tropas deveriam de sair no mesmo dia, depois do anoitecer, às 9 da noite. E os soldados iriam levar uma carta ao governador Félix. Essa carta tinha 5 partes. Um preâmbulo, o relato da prisão de Paulo, o relato da audiência no Sinédrio, uma conclusão preliminar sobre a inocência de Paulo e a explicação da transferência de Paulo para o governador. E, no preâmbulo, é mencionado, tal como é esperado, o remetente e o destinatário, e é aqui que nós ficamos pela primeira vez a saber o nome do comandante. Então o comandante chama-se Cláudio Lísias. O destinatário é Félix, governador. E governador era um termo usado para líderes, tanto como para o imperador, como para um chefe de uma província do império, como um procurador ou um prefeito. E o relato de Lísias na carta tem 2 partes. Primeiro, o comandante relata como o apóstolo foi preso pelos judeus e de como ele estava a ponto de ser morto por eles. E em seguida, ele vai informar o governador do seu envolvimento pessoal, do comandante, no caso. Ele vai descrever o seu papel de forma favorável. Ele vai omitir algumas partes. Ele não vai mentir na carta, mas ele vai dizer a parte que ele fez bem. Ou seja, ele vai destacar como interviu para salvar a vida de Paulo ao saber que ele era cidadão romano. Ele não diz que pensou que Paulo fosse um egípcio rebelde, ele não disse que mandou acorrentar Paulo, ele não disse que ia chicotear e torturar Paulo, ele não disse nada disso porque isso ia ficar mal para ele. Ele disse que interveio Paulo e salvou a vida de Paulo. Isso ia ficar bem para ele. Lísias relata em seguida que enviou Paulo para o Sinédrio, a fim de averiguar as acusações feitas contra o apóstolo, e que tirou as conclusões de que tudo aquilo se tratava de questões da lei deles, das leis religiosas, e que Paulo era inocente. Paulo não era nem digno de morte, nem sequer de prisão. Essa foi a conclusão que ele tirou. E por fim ele explica porque é que transfere Paulo para Cesareia. Porque a vida de Paulo estava em risco. Porque havia aquela conspiração para matar Paulo. E Félix então deveria ser aquele que agora averiguaria e continuaria todo o processo judicial. O caso estava nas mãos do governador. E assim os soldados levaram o apóstolo para Cesareia. Primeiro fizeram uma paragem a 60 km a noroeste de Jerusalém. Depois só a cavalaria acompanhou o apóstolo até Cesareia, o resto voltou. Caso contrário, a fortaleza de Antónia em Jerusalém ficaria desprotegida. Tal foi o número de soldados que foi enviado. Então chegaram, entregaram a carta e apresentaram Paulo ao governador. E o relato deste primeiro encontro de Paulo com o governador Félix tem 4 elementos. Primeiro, o governador leu a carta, escrita pelo comandante. Em segundo, Félix questionou Paulo qual era a sua província de origem, o que parece sugerir que ele estava a evitar aceitar a jurisdição daquele assunto. Ou seja, se Paulo fosse de uma província que não fosse da sua jurisdição, ele não aceitaria. Mas como ele era da Cilícia, ele teve que aceitar esse caso nas suas mãos. Em quarto lugar, o governador ordenou que o apóstolo fosse mantido sob guarda no palácio de Herodes. Um palácio que Herodes tinha mandado construir e que agora era residência oficial do governador e tinha lá uma parte, um compartimento para conter prisioneiros, e era lá que Paulo ia ser mantido. E até aqui o nosso texto. Este episódio então é constituído de 4 incidentes principais. Lucas começa primeiro por relatar a reação dos judeus ao discurso de Paulo, okay? Como eles reagem, eles querem a morte dele. Depois relata o interrogatório do Sinédrio, quando Paulo fala aquelas coisas ao sumo sacerdote e como ele vira os fariseus contra os saduceus, ou os saduceus contra os fariseus. Em seguida, em terceiro, temos a conspiração para o assassinato de Paulo daqueles 40 judeus. E, por fim, o quarto incidente, temos a transferência de Paulo de Jerusalém para Cesareia. E nestes episódios, Paulo enfrenta os romanos soldados que queriam interrogá-lo, sob tortura, e enfrenta judeus que planeavam manipular as autoridades para assassiná-lo. Vejam só como Paulo está rodeado. A realidade em que Paulo estava mergulhado era dura. Estava a cumprir-se aquilo que Jesus tinha dito a Ananias. Ananias foi o primeiro cristão com quem Paulo teve depois do seu encontro com Jesus. E Jesus, antes de Paulo ir ter com Ananias, disse a Ananias, em relação a Paulo, disse assim: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O ministério de Paulo seria um ministério de sofrimento. Atos 9,16. Lucas está aqui a descrever aos seus leitores, está a descrever a nós o percurso de Paulo até Roma. Esta é a fase final do livro de Atos, onde é descrito como Paulo vai até Roma. Um percurso cheio de peripécias, mas não um percurso cheio de eventos fortuitos.
A narrativa de hoje é um exemplo claro de como a vida cristã pode ser percurso cheio de peripécias, mas nunca de eventos fortuitos. A vida cristã pode ter muitas peripécias, mas não é um conjunto de eventos do acaso. Circunstâncias nunca são só circunstâncias na nossa vida, sejam elas de que tipo forem, sejam elas de que natureza forem, venham elas de onde vierem, nunca são só circunstâncias. Na nossa vida não há só circunstâncias, na nossa vida há os planos de Deus a se desenrolarem. Ponto final, parágrafo. O que parecem momentos imprevistos são o desenrolar dos planos de Deus na nossa vida e na história da humanidade. Há um plano de Deus para a nossa vida, há um plano de Deus para a tua vida. Podem haver aspectos da vontade de Deus para a nossa vida que sabemos, que Deus nos revela na sua palavra, mas na esmagadora maioria, os planos de Deus encontram-se na sua vontade secreta, na sua vontade soberana. E nós não temos acesso antecipado a eles. Então, no desenrolar das circunstâncias da nossa vida, há várias coisas que nós temos que saber para caminharmos confiantes diante de Deus, para não sucumbirmos diante do medo, diante do desespero, diante da ansiedade, diante da depressão, porque as circunstâncias existem. Elas chegam, elas nos empurram, elas são imprevistas, não as planeamos, muitas vezes. Acontecem. Como respondemos? Como caminhamos no meio delas, sem sucumbirmos? Então, há algumas coisas que podemos saber e que devemos de saber. Primeiro, vão ser 4. Primeiro, Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Nós temos falado deste aspecto nesta fase final da descrição do ministério de Paulo no livro de Atos. O apóstolo tinha que ir a Roma. E tanto no destino, quanto no percurso até lá, ele tinha que testemunhar da salvação que é em Jesus Cristo. Este era o plano de Deus para a vida de Paulo. Deus tinha um plano para Abraão, ao fazê-lo sair da sua terra, sem um destino revelado. Abraão não sabia para onde ia. Abraão apenas tinha que obedecer, largar a sua parentela, largar a sua terra. Deus tinha um plano para ele. Deus ia fazê-lo pai de uma nação que abençoaria todos os povos da terra através de um descendente especial. Deus tinha um plano para José, levá-lo ao trono do Egito para suprir a fome da terra e reunir a sua família naquela terra para depois libertá-la para a terra onde nasceria o Messias, a terra de Canaã. Deus tinha um plano para David, o pastor de ovelhas menosprezado entre os irmãos, para se tornar o rei de Israel segundo o coração do Senhor e lhe dar um trono eterno onde se sentaria o rei do universo. Deus tinha um plano para Jeremias, escolhido como profeta desde do ventre da sua mãe, para falar da parte de Deus para as nações, para testemunhar em lágrimas, para testemunhar em lamentações e lamentos a destruição, o juízo de Deus sobre Israel, para que do remanescente se clamasse pelo Redentor que os restaurasse. E vejam, José foi para o trono. Jeremias lamentou e chorou o resto da sua vida. E não teve frutos visíveis do seu ministério à sua frente. Mas Deus tinha um plano para ele, para que um remanescente clamasse pelo retorno de Israel à sua terra e que um Redentor surgisse e os restaurasse. Deus tinha um plano para Jesus. O próprio Deus feito homem. O plano de ser crucificado pelos pecados do seu povo e adquirir-lhes a salvação por meio da sua morte e da sua ressurreição. Deus tinha um plano para Estevão. Um servo fiel da Igreja do Senhor, cheio do Espírito Santo. Um plano para testemunhar até ao martírio do Salvador que ele viu em pé no trono, esperando de braços abertos. Deus tem um plano para nós. E nem sempre é um plano maravilhoso, como às vezes nos dizem. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Nem sempre é um plano maravilhoso aos olhos humanos, de acordo com os termos, os padrões humanos. O plano para Estevão era o martírio. Era a morte por apedrejamento. Esse era o plano de Deus para a vida de Estevão. Deus tem um plano para nós. Alguns podem sentar em tronos. Outros podem sofrer o apedrejamento. Mas não há eventos fortuitos na nossa vida. Não há imprevistos para Deus. Por vezes pode parecer que sim. Uma injustiça que acontece inesperada. Uma doença incurável ou crónica. Uma traição. Uma decepção. O fim inesperado de um ciclo. Um desemprego. Mas não há eventos fortuitos.
Deus tem sempre um plano. Sempre. O nosso papel? Confiar. Isaías diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Nada impede a vontade de Deus. Tudo o que acontece no universo, absolutamente tudo, acontece conforme Deus decretou. Tudo. Tudo. Cada átomo está no lugar onde está. Cada ação humana não é um evento fortuito. Está dentro do plano soberano, misterioso, gracioso, sempre bondoso de Deus. Sempre. Não há eventos fortuitos. Não há acasos. Circunstâncias nunca são só circunstâncias. Agora, não só Deus tinha um destino para onde levar Paulo, tinha um percurso. Os eventos nesta fase final do livro de Atos não foram fortuitos. Vejam, a iniciativa de ir ao templo para apaziguar as insinuações dos judeus era para Paulo ir para o templo e ser visto lá. A raiva dos judeus, que o viram na Ásia, que o viram a plantar igrejas na Ásia, que o viram ir às sinagogas e converterem judeus para o cristianismo, estavam ali, viram-no ali. A intervenção das autoridades romanas para salvar a vida de Paulo. O Sinédrio, a presença do sobrinho de Paulo em Roma, a descoberta da conspiração, aliás, a própria conspiração era a forma de Paulo ser levado para Cesareia para depois ser conduzido mais e mais e mais e mais até Roma. Tudo circunstâncias, aparentemente aleatórias, aparentemente péssimas, aparentemente duras, mas todas elas interligadas com um fim em vista, com um objetivo no seu percurso. Deus não é só o Senhor do destino final, Deus também é o Senhor do percurso da nossa vida. Por onde passamos. As coisas que vivemos, as coisas que sofremos, as coisas pelas quais nós lamentamos ter passado, até as nossas más decisões, todos os percursos, a universidade por onde passamos, os colegas que tivemos, tudo na nossa vida, aquilo que nos fizeram de bom e aquilo que nos fizeram de mal. O Deus é o Senhor do percurso também. Por todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não foi somente o Deus de José no trono do Egito. Deus foi o Deus de José na venda aos escravos por parte dos seus irmãos. Deus foi Deus de José na casa de Potifar quando ele foi falsamente acusado e depois preso. Deus foi Deus de José quando ele estava na prisão e foi esquecido por aquele que lhe prometeu um favor. Deus não foi somente o Deus de David quando ele atirou aquela pedra e acertou em Golias. Deus também foi o Deus de Davi quando Davi teve que esconder a sua vida para se salvar da fúria de Saul. Deus não foi somente o Deus que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez ascender aos céus. Deus foi Deus de Jesus no Getsémani, na traição de Judas e no abandono dos seus amigos e discípulos. Deus é o Deus do percurso e não só o Deus do final. Então, seja qual for a circunstância em que te encontres, lembra-te, Deus tem um plano, Deus tem um percurso final. Deus tem um plano final, mas Deus também tem um percurso para a tua vida. Agora, é verdade sim que muitas vezes nós metemos em enrascadas e que nós vivemos consequências, peço desculpa, das burradas que nós fazemos. Sejam elas relacionais, materiais, emocionais ou espirituais. Quando é esse o caso, só há um caminho para nós. Arrependimento. Arrependimento genuíno. Restituição daquilo que está ao nosso alcance para restituires aquilo que lesámos, aquilo que fizemos. Agora, o que não está ao nosso alcance está ao alcance da graça sempre, porque a graça de Deus é uma graça extravagante. E na graça de Deus não há desperdício nunca, mesmo das nossas piores coisas, mesmo das nossas piores decisões. Vejam, a pior atrocidade da história feita no universo, o pior pecado qual foi? Foi aquele que manifestou a maior graça e o maior amor. Foi a crucificação do nosso Senhor. Não há desperdício, nem mesmo das nossas piores burradas. Agora, isto não é uma licença para nós fazermos asneira. Porque há consequências que ficam. E algumas ficam para o resto da vida. Há casamentos que se destroem e que não se restauram. Há filhos que se acionam com os pais e não voltam a ganhar a confiança. Há marcas que ficam. Mas não há desperdícios. Porque até isso Deus vai usar para o nosso bem. Agora, no entanto, há outras circunstâncias que nós não as chamamos, que nós não fomos até elas, que nós vimos as portas da nossa vida serem arrombadas, circunstâncias que nós queríamos manter longe de nós. Vivíamos a nossa vida cristã
com dedicação a Deus, dedicação à família, dedicação ao casamento, consagração, serviço na igreja, testemunho às pessoas à nossa volta. E estas circunstâncias vieram. Lembra-te, Deus tem um plano. Há um destino final onde Deus te quer levar. E o destino último, o destino final, Ele é bom. Ele é maravilhoso. É fechar os olhos deste lado e abri-los na eternidade e aguardar o retorno do Senhor para a glorificação de todas as coisas. Esse é o destino final. Agora, há um destino final ainda deste lado da existência. Não sabemos qual é, não sabes qual é. E há um percurso até lá. Mas lembra-te, não é acaso, não é fortuito. É plano de Deus. Eu não sei e tu podes não saber o plano, mas tudo o que nós precisamos de saber, tudo o que tu precisas saber, tudo o que eu preciso saber é Deus tem um plano e sabe por onde te conduzir em cada momento da tua vida. Cada momento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Então não tenhas medo. Não desesperes. Não te entregues à tristeza. Não te entregues à ansiedade. Confia no Deus de Abraão, no Deus de José, no Deus de Estevão, no Deus de Paulo. E a palavra do Senhor para ti nesta manhã que estás nesta circunstância. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Segunda coisa que temos que saber no meio das circunstâncias. Deus falará contigo. No meio das circunstâncias complexas e duras da vida, Deus vem até nós. Somos seus filhos. Deus vem até nós para nos encorajar. Deus falou com Paulo no meio de todo o pesadelo que ele estava a viver. Junto dos judeus, junto dos romanos. Deus foi ter com Paulo. Deus era com Paulo. E esta afirmação não é retórica vazia, é um facto incontornável e confortante para cada filho de Deus. O próprio Senhor disse, eu estarei convosco. Estarei convosco, com cada um. Eu estarei contigo até à consumação dos séculos. O Espírito próprio Deus habita em cada um daqueles que são dele. E nós às vezes perdemos a noção da profundidade e da beleza e do que significa esta verdade. O Espírito Santo mora, o próprio Deus, o Criador do Universo, está em nós. Em cada um daqueles que se arrependeram um dia dos seus pecados e colocaram sua esperança de salvação no sacrifício de Jesus. Se este ainda não é o teu caso, o Espírito Santo ainda não habita em ti, eu quero-te fazer uma chamada nesta manhã, eu quero-te exortar nesta manhã, tu te renderes a Cristo hoje. Deus habitará em ti, encontra perdão dos teus pecados, confessa os teus pecados a Jesus, rende-te a Ele, confia que aquilo que Ele fez na cruz é suficiente para perdoar os teus pecados. Rende-te a Ele nesta manhã e Ele passará a habitar em ti. E esse é um privilégio imenso. Nós não temos noção, não temos. Cristo, o próprio Cristo, Jesus. Às vezes nós imaginamos, lemos as narrativas dos Evangelhos, ouvimos as histórias de Jesus, vemos Jesus ir ter com o leproso, a tocar no leproso, essa ação que seria impensável porque um judeu não poderia tocar numa pessoa leprosa, ficaria impura, além de poder ele também ficar leproso. Nós vemos Jesus a ir ter com as prostitutas, nós vemos Jesus a abraçar as crianças, colocar as crianças no seu colo, nós vemos Jesus a caminhar sobre as águas, nós vimos Jesus a ressuscitar, a sair do túmulo, nós vimos Jesus a falar e a pregar, e nós dizemos, quem me dera estar lá? Se eu estivesse lá, se eu visse Jesus. Jesus está em nós. O mesmo Jesus que esteve nesta terra, Ele está em cada um de nós, tal e qual. Ele está em todos nós. Temo-lo em nós, intimamente. Temos Jesus dentro de nós. Temos comunhão com Ele. Temos intimidade com Ele. Podemos falar com o Criador de tudo o que existe, com aquele que sustenta cada coisa no universo. Ele está aqui. Ele mora aqui. Ele está comigo. Ele está contigo. Ele está dentro do teu peito. Ele está em ti. Ele é a tua fortaleza, a tua rocha, o teu refúgio, o teu chão seguro, a tua proteção, a tua força, o teu renovo, o teu amparo, o teu amigo, o teu irmão. Jesus é teu. Está em ti. Ele disse, eu estarei convosco. E eu vou ler versículos que falam só sobre isso, para que essa verdade inunde os nossos corações, conquiste as nossas mentes. 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Gálatas 4:6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, enviou ao nosso coração o Espírito. Efésios 1:13-14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. João 16:13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. O Espírito de Jesus está em nós e nos guiará a toda a verdade. Ele vai falar connosco. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Deus falará no meio das circunstâncias em que tu te encontrares, em que tu te encontras. Deus não fica calado. Não fica. Ele falará através das Escrituras, principalmente. Ele vai confirmar coisas que tem falado contigo através de irmãos e irmãs que vão chegar ao pé de ti, vão-te dar o conselho, vão-te dar uma palavra, e aquilo é uma confirmação de Deus para aquilo que já tem estado a trabalhar no teu coração. Ele falará através das circunstâncias, mostrará a sua ação providencial a dirigir. Ele nos fará saber coisas específicas, em certos momentos, às vezes até sobrenaturalmente, de forma que ficará claro e inconfundível para nós que foi Ele que falou e o conteúdo daquilo que Ele falou. Deus fala connosco para nos encorajar. Procura ouvir Deus. Esta é a conclusão lógica. Procura ouvir Deus. Abre o teu coração à voz de Deus, porque Deus fala. Fala com Ele. Fala com Jesus que está dentro de ti. Jesus está contigo, tu não precisas de esperar que Ele volte em glória. Ele já está contigo. Fala com Ele. Fala com Jesus. Partilha as tuas lutas, rasga o teu coração, mesmo que o tenhas de fazer de uma forma politicamente incorreta e dizer que não aguentas mais. E até quando? Coloca as tuas perguntas, as tuas dúvidas, as tuas confusões, o que deixa confuso, baralhado. Coloca as tuas frustrações, as tuas dúvidas. É isso que Jesus quer. Nós às vezes somos tão religiosos que lidamos com Jesus como se Ele fosse um político da Câmara Municipal e lidamos com Ele com toda a formalidade. Não, Ele é nosso Pai e um filho abre o coração com o Pai e coloca os medos e coloca as dúvidas e coloca as frustrações, e é assim que temos que rasgar o nosso coração diante de Deus. E se tu não consegues fazer isso, tens que largar a tua religiosidade legalista e conhecer esta vertente de um Pai que ama e que cuida, que ouve, que recolhe cada lágrima, diz o texto bíblico. Ele recolhe cada lágrima. Mas às vezes não choramos diante de Deus, choramos diante de toda a gente menos de Deus, lamentamos diante de todos menos de Deus. Fala com Ele e procura ouvir a sua voz. Lê a Bíblia todos os dias. Deus não fala comigo. Também não lês a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus. Ouve os sermões da igreja. Houve sermões de bons pregadores na internet. Cuidado com alguns. Houve sermões de bons pregadores. Houve Jonas Madureira. Houve Augusto Nicodemos. Houve John Piper. Houve Paul Washer. Eu não vou dizer os que não deves ouvir. Quando tiveres dúvidas, vem perguntar. Houve bons sermões. Lê bons livros. Conversa com os teus irmãos e irmãs da igreja com regularidade. Porque a voz de Deus muitas vezes vai aparecer aí. Numa conversa. Ainda esta semana ouvi o testemunho disso. De como Deus usou um irmão para trazer uma resposta à necessidade de outro irmão, numa conversa. Então as nossas conversas não podem ser sempre sobre o Benfica e o Farense. Ou sobre o Trump e a Kamala. Tem que ser em torno das coisas que importam. Deus vai falar. Fica atento às orações dos outros, porque às vezes aquilo que o outro está a orar é a expressão das palavras que tu não consegues ter para falar com Deus e pode ser a resposta daquilo que tu estás a precisar. Ouve louvores. Tu vais ouvir a voz de Deus nem sempre no terremoto ou no vento forte, tal como Elias, mas na brisa suave. E às vezes eu ouço certas pessoas dizerem: Deus está muito calado comigo, estão a viver um momento difícil, Deus não fala comigo. A pessoa não se coloca a jeito de Deus falar com ela muitas vezes. Esse é o problema. Ele sempre te vai dar o encorajamento que Ele sabe que tu precisas. Sempre, sempre, sempre.
O problema é que não poucas vezes nós estamos tão egoisticamente obcecados com as respostas que procuramos que não ouvimos os encorajamentos de Deus. Porque a única coisa que queremos ouvir é aquilo da boca de Deus. A resposta que procuramos. Ele quer nos dar o doce encorajamento para enfrentarmos a resposta que vai ser diferente daquela que nós esperávamos. Sabe disto? Deus falará contigo para te encorajar no meio da tua fidelidade e circunstâncias difíceis. Deus fala. Jesus mora em ti. Leva esta verdade para casa hoje. Deus, Jesus Cristo, o Espírito mora em ti. Fica atento. Ele está em ti. Ouve os seus sussurros. Ouve a sua voz. Ouve a brisa. Deixa-o falar. Fala com ele e ouve-o. Terceira coisa que é preciso saber. Deus usará a ajuda externa. No desenrolar das nossas circunstâncias e necessidades, muitas vezes Deus vai usar ajuda de fora para nos proteger, para nos guardar, para nos conduzir, para nos levar a bom porto, de acordo com os seus planos. Deus aqui usou o comandante Lísias, as autoridades romanas para dar proteção a Paulo face à fúria assassina dos judeus. Usou o sobrinho do apóstolo para revelar a conspiração. No passado, Deus já tinha usado, por exemplo, Ciro, o rei Ciro, um pagão, para libertar o povo e cumprir as promessas do retorno do povo de Israel à sua terra após o exílio. Ao longo da história, os cristãos têm-se beneficiado daquilo que nós na teologia chamamos de graça comum. Ou seja, Deus continua a dar dons, Deus continua a dar coisas boas, capacidades, inteligência à humanidade, para a humanidade continuar a florescer. Então Deus derrama na humanidade, na sociedade, para o florescimento do cristão, para a expansão da igreja, tecnologia, literatura, educação, saúde, infraestruturas como estrada, internet. Deus dá-nos tudo isso. Por exemplo, há 507 anos atrás, alguém sabe o que aconteceu há 507 anos atrás? Levanta a mão. O que aconteceu? Reforma Protestante. Reforma Protestante não teria acontecido se não houvesse a imprensa, a invenção da imprensa. O espalhar da palavra, o espalhar das ideias, do retorno às Escrituras. Então, de igual modo, na nossa vida, Deus pode usar da medicina para nos curar de problemas de saúde graves. Deus pode usar. Deus pode usar-se da internet para construirmos relacionamentos intencionais na igreja. Por vias do WhatsApp, mandar um áudio, meu irmão, como é que está? Eu soube que aconteceu isto, como é que posso orar por ti? Podemos usar os recursos que Deus nos dá. Podemos evangelizar pessoas que estão longe através da internet. Podemos conhecer alguém para nos casar com outra pessoa, também pela internet. Não é, Elton? Deus pode usar um patrão para te dar uns dias, para tu dedicares a um problema na tua vida. Às vezes Deus usa um patrão e às vezes usa aquele patrão que nós não podemos ver pela frente e de repente o patrão aparece e diz, olha, eu tenho visto que tens estado assim por causa deste problema que tem acontecido na tua vida, tira uns dias. E Deus usou o patrão para que nós pudéssemos nos dedicar. Deus pode usar um amigo para te indicar um emprego que vai ao encontro das tuas necessidades familiares nesta fase da vida. Deus pode usar um colega para te dar um conselho crucial para uma decisão que precisas tomar urgentemente. Ou seja, fica atento, vê, presta atenção, abre o olho. Porque Deus mostra ajuda, às vezes, dos lugares mais inusitados e mais inesperados. E Deus usa mulas. Deus já usou no passado, continua a usar as mulas, como a mula de Balaão. Então Deus usa ajuda externa no meio das circunstâncias difíceis nas quais nos encontramos. Estejamos atentos, beneficiemos. Não nos prendamos ao orgulho de achar que temos de resolver os nossos problemas sozinhos. Ok? Vê a mão de Deus nos lugares mais inusitados à primeira vista e recebe essa ajuda com gratidão. Permite ser conduzido por Ele através de pessoas e de lugares que tu não esperavas. Porque a ajuda às vezes vem daí. Isto para a glória de Deus. Deus até um pagão consegue usar. Para o benefício do seu povo. Quarto aspecto que temos que saber. Deus usará a nossa proatividade e sabedoria. O apóstolo Paulo não recebeu proteção de Deus através da ajuda externa de braços cruzados. Okay? É verdade que houve circunstâncias que ele não controlava, ele não sabia, nem planeou que o oficial romano fosse lá tirá-lo da violência da multidão, mas a certo momento, para prevenir uma possível morte por meio da tortura, ele apelou à sua cidadania romana. Ele sabia que era cidadão romano. Ele sabia que não podia ser tratado daquela forma sendo cidadão romano. No desenrolar das circunstâncias da nossa vida, sabemos que Deus tem um plano para nós. Sabemos. Sabemos que Ele vai falar connosco. Sabemos que Ele pode usar meios externos para nos ajudar. Sabemos que Ele é soberano sobre tudo e mais alguma coisa.
Mas isso não é uma chamada para nós ficarmos sentados, de braços cruzados, a simplesmente deixar-nos levar pelas ondas das circunstâncias. Somos chamados à proatividade. Mateus 10:16, Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, esta instrução de Jesus lembra-nos da importância de nós sermos astutos. Como diz o brasileiro, fica esperto. Okay? De sermos astutos, de sermos sábios nas nossas interações, nas nossas decisões. Utilizar a sabedoria que Deus nos concede para navegar num mundo muitas vezes hostil. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá experiência de vida. Confiarmos na soberania de Deus não significa esperarmos passivamente o cumprimento dos planos de Deus. Isso pode parecer muito espiritual, mas não é. Não é. Porque Deus também nos deu um cérebro, Deus deu-nos uma cabeça, Deus deu-nos sabedoria. O livro de Provérbios está cheio de conselhos que nós devíamos ler. E são 31 capítulos, dava para ler um por dia e líamos todos os meses Provérbios. Somos chamados à ação em relação àquilo que sabemos ser a vontade revelada de Deus. Deus fala connosco, nós estudamos as Escrituras, percebemos aquilo que Deus diz nas Escrituras e, de acordo com a configuração das circunstâncias à nossa volta, nós não vamos ficar à espera que Deus nos dê um sonho sobre o que fazer. Com as informações que temos das circunstâncias, com aquilo que sabemos das Escrituras, vamos tomar a melhor decisão possível dentro daquele cenário. Ponto final. O resto, entregamos nas mãos de Deus. Agora, para isso precisamos ter bem presentes diante de nós o ensino das Escrituras. Ok? Precisamos ter bem presentes dentro de nós o ensino das Escrituras. Não vamos nós dizer, diante de uma circunstância, faz o que o teu coração te diz. Não, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Ok? Então, conhece as Escrituras, os princípios das Escrituras, estuda as Escrituras, medita nelas e pede sabedoria para aplicá-las aos diferentes contextos do dia-a-dia, no casamento, no trabalho, na escola, na igreja, na gestão do tempo, do dinheiro. Nós somos chamados a agir e a tomar decisões. Todos os dias tomamos decisões. Pequenas, a maior parte das vezes. Mas há momentos em que somos chamados a tomar decisões grandes. E seremos chamados a dar passos de acordo com a sabedoria que Deus nos deu a partir da experiência da nossa caminhada cristã. E Tiago diz, tens falta de sabedoria? Pede. Porque Deus dá livremente. Pede sabedoria a Deus. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós gostamos imenso deste versículo. Se calhar 70% das pessoas que estão aqui nesta sala sabem este versículo de cor. Agora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Não é sentar e esperar que o Senhor faça tudo acontecer. Não. É entrega o teu caminhar, vai andando, vai tomando as tuas decisões e entrega essas decisões. Entrega os processos. Entrega aquilo que tu estás a fazer nas mãos de Deus a partir das decisões que estás a tomar com o que tu sabes da parte de Deus e da análise da inteligência que Deus dá para ver as circunstâncias. Seja quais forem as circunstâncias em que te encontras agora, age de acordo com aquilo que tu sabes. E acima de tudo, vês motivações do coração. Vê se há temor no teu coração em relação a Deus. Se estás a considerar Deus nas decisões que estás a tomar. Se estás a considerar o amor a Deus, o amor à sua glória, o amor à igreja, porque às vezes tomamos decisões e desconsideramos completamente a igreja. O amor ao seu povo. E entrega o resto nas mãos da providência. Por isso nós temos de ser pessoas que planeiam a vida. Ser intencional no planeamento da tua vida, da tua agenda, do teu dinheiro, da tua carreira, até da saúde temos que ser intencionais. Porque ela gasta-se e ela estraga-se. Ser intencional e planeado, programado nos teus estudos. Na reforma, para aqueles que chegam à reforma. Depois não é só para ficar, entrega às circunstâncias, porque não há nada para fazer e o que for aparecendo eu vou fazendo. Não. Planeia a tua reforma. O que é que vais fazer de útil para o Senhor, para as pessoas que estão à tua volta, para a igreja. No meio das circunstâncias que te encontras, mesmo que seja no meio do problema de saúde. Planeia, ser intencional, usa a sabedoria, estabelece metas, estabelece estratégias. Não te deixes só levar pelo sabor do vento. E eu concluo. Há muita coisa na nossa vida que nós não controlamos. Encontramos muitas vezes simplesmente no meio de circunstâncias que se desenrolam. E por vezes, especialmente quando as coisas não correm como gostaríamos, como nós planeamos, podemos ser tentados a nos entregar ao medo, ao desespero, à tristeza, à depressão, à ansiedade ou à revolta até, à amargura. A partir do texto de hoje, percebemos 4 coisas que devemos de saber no meio dessas circunstâncias. Primeiro, Deus tem um plano para nós. Um plano para nós que implica também um percurso. Deus tem um plano.
Ok? Tu estás nas mãos de um Deus que tem um plano para a tua vida. Para a vida dos teus filhos. Para a vida do teu cônjuge. Ok? Deus tem um plano. Segundo, Deus vai falar contigo para te encorajar. Procura ouvir a voz de Deus. Deus está em ti. O Espírito Santo mora em ti. O Espírito de Jesus está em ti. Encontra encorajamento nele. Procura a sua voz. Terceiro, Deus vai usar meios externos para te ajudar. Pessoas, infraestruturas, a sociedade, a igreja, o que for, Deus vai usar. Fica atento. Beneficia-te daquilo que está à tua volta. Quarto, Deus usará a nossa proatividade e sabedoria. Age, planeia, ser proativo, usa de sabedoria. Não fiques à espera simplesmente que as coisas aconteçam. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Tu não nos deixas às escuras. Obrigado porque a nossa vida não é um conjunto de acasos e eventos fortuitos. A nossa vida é uma bela obra de tapeçaria, costurada pelo maior artista do universo, cuja tecelagem às vezes nós não compreendemos, nem entendemos o seu fim, e muito menos a sua beleza. Mas, Senhor, sabemos que Tu és Deus, sabemos que Tu és bom e sabemos que Tu és todo-poderoso. E que não há eventos fortuitos. Sabemos que Tu tens um plano para nós. Eu te peço que Tu possas, neste momento, ser com todos aqueles que se encontrem em circunstâncias absolutamente adversas, que os têm levado à tristeza, que os têm levado à ansiedade, que os têm levado até mesmo a colocarem em causa aquilo que têm acreditado a vida toda, que têm que te questionado. Senhor, dá-lhes a graça por meio do Teu Espírito de confiarem no Teu plano. Mesmo que o final seja o final como o de Estevão e não como o de José. Porque esse não é o final. O final é o Cristo erguido do seu trono, de braços abertos para nos receber. Senhor Deus, ajuda os meus irmãos e minhas irmãs que se encontram neste momento a sucumbir diante das circunstâncias, a confiarem no Teu plano, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a percebermos que Tu falas connosco, a vermos o imenso privilégio que é Tu estares dentro de nós, Tu estares em nós. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e fala. Eu espero muito, Senhor, que Tu tenhas falado ao coração daqueles que não Te têm ouvido há muito tempo nesta manhã. Senhor, que a Tua voz ecoe ao longo da semana, ao longo dos meses, e os faça irem cada vez mais perto dessa doce voz, que encoraja, que levanta, que fortalece, que cura, que renova. Senhor, te peço que Tu nos ajudes a usarmos das ajudas externas que tantas vezes colocas à nossa volta. Ajuda-nos a não ser obstinados na nossa maneira teimosa de fazer as coisas, ao ponto de não vermos que Tu nos queres ajudar de outras formas. E ajuda-nos a usar a sabedoria que Tu nos dás. Deus, ajuda-nos a caminhar no meio das circunstâncias com fidelidade, tal como o apóstolo Paulo. Que mesmo estando diante da morte, várias vezes, diante de atores diferentes, judeus e romanos, ele manteve-se íntegro diante de Ti, ele manteve-se de pé diante de Ti, exatamente por causa disto aqui, porque ele sabia estas coisas. Senhor, ajuda-nos a ser estas pessoas que caminham nas circunstâncias, por mais difíceis que sejam, de peito erguido, porque temos uma âncora no peito. Jesus Cristo, dado a nós. A Ele seja a glória, a honra, o louvor e as nossas vidas. Amém. Vamos tomar a ceia, o pão e o vinho. Tu possas vir à mesa, tomar o pão e o vinho, sabendo que Jesus disse que estaria connosco de uma forma especial. Jesus nutre a nossa fé através deste momento da ceia. Porquê? Porque somos transportados para o Evangelho, somos transportados para a verdade da boa notícia de que Ele foi morto por nós, de que Ele é connosco, de que Ele está connosco e será por nós. Então, venha à mesa com essa fome, essa sede, dessa bendita presença do Espírito Santo. Venha à mesa se tu já és filho de Deus, se tu já te rendeste a Jesus, se tu já desceste às águas do batismo e tens um compromisso, seja com esta igreja ou com uma igreja que prega o mesmo Evangelho que nós pregamos. Que tu possas vir à mesa tomar o pão e o vinho. E se tu ainda não és esta pessoa
que é de Jesus, que tu possas render a tua vida a Ele, porque é a melhor coisa que tu podes fazer para a tua vida. Renda a tua vida. Enquanto o resto da igreja vem buscar o pão e o vinho, enquanto a igreja canta, enquanto a igreja ora, fica no teu lugar e pede a Deus que Ele te salve. Pede a Deus que Ele te faça filho dele nesta manhã. Então vamos ficar de pé e vamos cantar.